Então, irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, mas antes eu só queria dizer que, como o Nando há pouco estava a referir, em relação ao nosso irmão António Oliveira e outros irmãos da velha guarda que eu tive o privilégio de conhecer, são de facto um exemplo para cada um de nós. Um exemplo de fidelidade, de serviço ao Senhor, de dedicação de toda a sua vida ao serviço do Senhor. E, portanto, devemos também honrar a memória destes irmãos e seguir o exemplo deles, porque foram, de facto, irmãos amados, irmãos que verdadeiramente amavam o Senhor e serviam o Senhor e viviam para o Senhor. E eu dou graças a Deus pelo o privilégio que o Senhor me deu de ter privado e ter conhecido o nosso irmão António Oliveira. E como disse, ao longo da minha vida, que já é longa, pela graça de Deus, conheci irmãos que já estão na glória, que foram um exemplo, foram uma bênção na minha vida e que me ajudaram também a chegar até aqui. E que, de facto, assim aconteça connosco, ajudemo-nos mutuamente a fortalecer-nos, de facto, no Senhor. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17, e partilhar convosco alguns pensamentos em relação a este capítulo que tão profundo, com lições de facto tão importantes. Este capítulo 17 é a oração do Senhor Jesus. E por isso, se há alguém com quem devemos aprender, é com o Senhor Jesus Cristo. O escritor da carta aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, se há alguém para quem nós devemos e temos que de facto olhar, e alguém com quem temos que aprender, é o Senhor Jesus Cristo. Nós falhamos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele jamais falhou. Portanto, devemos focar-nos nele, devemos aprender de facto com o Senhor Jesus Cristo. É interessante vermos que no capítulo 16, no capítulo anterior, o Senhor está reunido com os seus discípulos e está-lhes a falar acerca do Pai e acerca dele próprio. No fundo, aquilo que nós vemos é o Senhor Jesus Cristo trazer Deus à presença dos discípulos. Falando-lhes de Deus, trazendo Deus à presença dos discípulos. E agora, no capítulo 17, nós vemos o Senhor Jesus levando os discípulos à presença de Deus. E de facto, irmãos, nós devemos aprender, como disse, com o Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que nós devemos aprender com o Senhor Jesus Cristo é a importância da oração. E é importante nós, e como disse já, o Senhor trouxe Deus, mostrou Deus aos seus discípulos. E é isso que nós devemos procurar fazer, mostrar Deus. Mostrar quem é Deus uns para com os outros, nós que já somos do Senhor. Mas mostrar quem é Deus àqueles que ainda de facto não o conhecem. E para além disso, para além de mostrarmos de facto e trazer Deus e mostrarmos quem é Deus, é levarmos cada um de nós à presença de Deus em oração. Orarmos uns pelos outros. Quão importante é orar uns pelos outros. Quando o Senhor diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, uma das coisas que devemos fazer é orar. Dá graças ao Senhor pelos irmãos, dá graças pelas bênçãos da sua vida,
Orar pelas dificuldades, pelos momentos que vão passando, orar. A importância da oração. Este é o primeiro exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos dá, é de facto a importância da oração. E aqui podemos perguntar, que importância tem a oração para cada um de nós? Que importância tem a oração na vida de cada um de nós? Que importância tem a oração na minha vida? Ela é importante? Ela, de facto, a oração é importante para cada um de nós? Tanto individualmente como igreja? A verdade, irmãos, e temos que ser honestos, é que para a grande maioria da igreja a oração não tem grande importância. E isso vê-se nos cultos de oração. Porque nos cultos de oração a igreja praticamente não está. Isso significa que não tem interesse na oração. O diabo tem conseguido convencer grande parte da igreja que orar não é importante. Que a oração não é importante. E por isso nós vemos o estado em que a igreja está. Por isso nós vemos o estado em que a Igreja Universal, a Igreja se encontra, como tem perdido credibilidade, como tem perdido poder. Porquê? Porque a Igreja tem perdido o interesse na oração. E se o exemplo em relação a como a Igreja é esse, qual é o exemplo que cada um, na presença de Deus, não vale a pena dizermos o contrário, porque Deus conhece a minha vida, conhece a vida de cada um de nós, conhece o valor que cada um de nós também individualmente dá à oração. Será que oramos todos os dias? Será que oramos, orai sem cessar, como as Escrituras nos dizem? Será que é importante a oração? Cada um responda ao Senhor, mas também pela prática nós podemos ver e analisar a importância e o valor que cada um dá à oração. Se queremos, irmãos, que a Igreja cresça, que a Igreja se desenvolva, que haja vitória, sem oração não vamos lá. Por isso, irmãos, se queremos que a Igreja do Senhor neste lugar triunfe, oremos, estejamos presentes para orar em conjunto, pedindo ao Senhor que nos ajude. Precisamos de orar. Valorizemos a oração. O Senhor valorizava a oração. Ele era um homem de oração. Ele era Deus, mas era homem. E como homem, ele precisava de estar em contacto com o Pai. E nós não precisamos? Se o Senhor Jesus não precisava, será que nós temos a ousadia de dizer que não precisamos? A oração coloca-nos no sítio certo, humilha-nos na presença do Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade e reconhecemos a grandeza e o poder de Deus. Por isso, irmãos, sigamos o exemplo, não o meu exemplo, não o exemplo uns dos outros, mas o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem de oração, ele valorizava a oração. E por isso, nós, depois de ele falar aos seus discípulos, e uma das coisas que nós vemos é que o Senhor nunca escondeu nada. Nunca escondeu nada aos seus discípulos. Falou-lhes acerca do Pai, falou-lhes acerca dele, falou-lhes acerca daquilo que ia acontecer, falou-lhes também que a vida deles não seria fácil. Porque o capítulo 16 termina com estas palavras: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não escondeu nada. Não criou ilusões nos seus discípulos. O Senhor mostrou-lhes com toda a clareza o que lhes esperava. E, como sabemos, aconteceu. Foram perseguidos, foram maltratados, foram presos. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. E se o Senhor Jesus Cristo venceu,
Nós somos vencedores. Aqueles que estão nele, aqueles que esperam nele, são vencedores. São mais do que vencedores, como a Escritura nos diz. Portanto, o Senhor lhes mostra a realidade, mas lhes mostra também que podem contar com Ele, que Ele estaria presente, que no meio das adversidades eles podiam desfrutar de paz. A paz de Deus. Não é a paz deste mundo, é a paz de Deus. E que no meio das dificuldades eles tivessem ânimo, porque iriam vencer. E esta é também a mensagem para cada um de nós. Nós somos mais do que vencedores. E depois chegamos ao capítulo 17, que diz: E Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Imaginem os discípulos que estavam presentes quando o Senhor Jesus está a orar. O Senhor Jesus, os discípulos a ouvirem o Senhor Jesus Cristo a orar. E sabem, a primeira pessoa por quem Ele ora é por si. Ele primeiro ora por si, porque aproximava-se o período mais terrível da sua vida. Aproximava-se o período mais terrível da sua vida. O período em que, reparem que o Senhor Jesus diz, é chegada a hora. E várias vezes o Senhor disse, ainda não é chegada a minha hora. Mas agora era chegada a sua hora. A hora de quê? Ele não diz que de ser crucificado, ele diz de ser glorificado. Era chegada a hora de ele ser glorificado. O Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, ora por ele, para que ele, de facto, pudesse cumprir todo o plano do Pai. Irmãos, a primeira pessoa com quem nós temos que nos preocupar é conosco. É estarmos bem com Deus. É estarmos bem espiritualmente. Eu não posso ajudar os outros se eu não estiver bem. Eu não posso ser uma bênção para os outros se eu não estiver bem com Deus. Eu não posso, de facto, fazer a obra de Deus se eu não estiver bem com Deus. Por isso, a primeira preocupação é comigo, para que o Senhor me ajude a estar bem com Ele, ter um relacionamento com Ele pleno, a estar bem com Deus, bem espiritualmente, para eu poder ser uma bênção, para eu poder ajudar, para eu poder fazer. Eu preciso de estar em perfeita comunhão com Deus. Em primeiro lugar, irmãos, que o Senhor nos ajude a entendermos que precisamos individualmente, em primeiro lugar, estarmos bem com Deus. Estarmos em perfeita sintonia com o Senhor, em perfeita comunhão com o Senhor, para dessa forma nós podermos servi-lo, podermos ajudar os irmãos, podermos ajudar aqueles que estão lá fora. Primeira coisa que temos que cuidar é de nós mesmos. Depois, o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos, para que Deus cuidasse deles. Como o Senhor diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo não são. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor ora pelos seus discípulos, para que eles se mantenham fiéis, para que o Senhor Deus continue a cuidar deles. Agora imagina o efeito disso. Os discípulos na presença do Senhor, ao ouvirem o Senhor orar por eles, como isso lhes deve ter dado ânimo também, deve ter dado força. Orar por mim, em primeiro lugar, preocupar-nos, orar por nós, para que possamos estar bem, e depois orarmos uns pelos outros, para que o Senhor possa cuidar, possa de facto abençoar. E depois o Senhor, e era aqui que eu queria focar mais, o Senhor ora também por aqueles que haviam de crer nele. E eu dou graças a Deus porque o Senhor se lembrou de mim. Não fui eu que me lembrei do Senhor, foi o Senhor que se lembrou de mim.
nesta mesma oração, o Senhor já se lembrou de mim. Diz ele no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Oro por aqueles que hão de crer pela sua palavra, pela palavra de Deus, hão de crer em mim. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas, como alguém perguntava, como onde crer se não há quem pregue? Como onde crer se não há quem anuncie? Se não há quem anuncie, como é que onde crer? Se não há quem lhes fale, como é que onde saber? Se nós não pregarmos a palavra de Deus, como é que onde as almas hão de saber? Como é que se hão de salvar? Se nós não lhes falarmos, porque a salvação vem pelo ouvir, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. E é importante que cada um de nós anuncie a palavra de Deus, anuncie o plano de Deus para a salvação, anuncie o evangelho da graça de Deus. E, irmãos, esta oração na presença dos discípulos revelou também uma confiança tremenda naqueles homens que ali estavam, que eles iriam continuar, eles iriam cumprir o ministério que o Senhor lhes havia dado. E pela graça de Deus, eles cumpriram. Eles levaram a palavra de Deus, e os outros que lhe seguiram levaram a palavra de Deus por este mundo, de tal forma que ela chegou até os nossos dias. E se a palavra de Deus chegou até nós, foi porque ao longo dos anos houve homens e mulheres que de facto foram fiéis ao Senhor, como há poucos lembrávamos alguns, que foram fiéis ao Senhor, que pregaram a palavra, anunciaram a palavra, e por isso outros vieram a crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E eu dou graças a Deus por aqueles que Deus usou para me anunciarem a palavra, para me mostrarem o quanto Deus me amava. E agora, irmãos, agora é o nosso tempo. Agora é o nosso tempo de proclamarmos, de anunciarmos a palavra, se é que queremos, se é que estamos de facto preocupados com aqueles que estão lá fora, pelos quais o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que precisam de saber isso, precisam de crer de facto no Senhor, e para que eles creiam é necessário que alguém lhes anuncie, e esse alguém temos que ser nós. É o nosso tempo de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos a palavra de Deus. Diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E graças a Deus por aqueles que aqui estão, que já creram no Senhor Jesus Cristo. Somos a sua igreja. Somos a sua igreja. Fazemos parte do seu corpo. Fazemos parte da sua igreja. E o Senhor tem a sua igreja neste mundo, porque o Senhor quer que outros mais venham ao conhecimento e ao gozo, de facto, da salvação. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude. O Senhor, à semelhança daquilo que deu aos seus discípulos, ao longo dos tempos, homens e mulheres entenderam que tinham um ministério. E esse ministério é o ministério da reconciliação. Ajudarmos os homens a reconciliarem-se com Deus. Esse é o nosso ministério. E graças a Deus, porque homens e mulheres ao longo da história, ao longo dos anos, se têm dado, se têm esforçado para levar esta mensagem a muitos lugares deste mundo. E nós, irmãos, será que cada um de nós está a cumprir verdadeiramente o ministério que tem do Senhor? Está realmente a cumprir esse ministério? A mensagem, a palavra de Deus está a chegar às almas por nosso intermédio? Eles estão a ter conhecimento do amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus, porque eu estou a cumprir o ministério que o Senhor me deu, a falar-lhes do amor de Deus, a falar-lhes da salvação que há em Cristo Jesus. Esse é o ministério que todos nós temos, todos sem exceção.
Há dons que uns têm e outros não têm. Mas este ministério, o ministério que o Senhor nos deu, é igual para todos. O ministério da reconciliação. E este ministério é cumprido, conforme aquilo que lemos aqui, de duas maneiras. Primeiro, é o anúncio da palavra. Anunciar a palavra de Deus. E por outro lado, diz o versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para além do anúncio da palavra de Deus, uma outra forma de anunciar o amor de Deus é a comunhão entre os crentes. É a relação que os crentes têm uns com os outros. O Senhor diz para que eles sejam um. Esta unidade não significa, não é administrativa, não é organizacional, não. Esta unidade é em amor. Estarem unidos em amor. Porque o Senhor Jesus Cristo, a seguir, Ele fala da unidade que Ele tinha entre Ele e o Pai. A unidade que havia entre Ele e o Pai. É essa unidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi obediente ao Pai até à morte e morte de cruz. A sua união era completa com o Pai. E é essa união em amor que o Senhor quer ver de facto na sua igreja. E dessa forma, a igreja está a dar testemunho também. Porque dessa forma estamos a mostrar que Deus tem poder para transformar vidas. Dessa forma estamos a mostrar que Deus tem de facto transformado as nossas vidas. Aquilo que nós encontramos no mundo é desunião. Cada um puxa para o seu lado, cada um desentende-se, cada um puxa pelos seus interesses. Mas na igreja do Senhor não é assim que deve acontecer. Mas deve haver união. Deve haver, de facto, união. Estar unidos em amor. E dessa forma estamos a mostrar que somos filhos de Deus. A igreja não é, de facto, um lugar de guerra, de confusão, mas de união e de amor. E dessa forma estamos também a dar testemunho perante este mundo que a igreja do Senhor é diferente. O Senhor tem verdadeiramente transformado as nossas vidas. E é isto que o Senhor merece. É isto que o Senhor merece e é isto que este mundo precisa, de uma igreja que está unida na mensagem e unida no amor uns para com os outros, verdadeiramente unidos, buscando todos o mesmo objetivo, fazer a vontade de Deus, glorificarmos o nome de Deus em todas as situações. Portanto, para que o mundo creia, irmãos, pensemos profundamente nisto. Porque ao provocarmos, aliás, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e verso 10, o apóstolo Paulo dizendo à igreja em Coríntios, onde havia divisões, dissensões, pecado, ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentimento e um mesmo parecer. É isto que o Senhor quer que exista na sua igreja. Não haja divisões, não haja desentendimentos, mas haja união, unidade, para que o mundo creia que nós somos, de facto, a igreja do Senhor. E dessa forma, nós estamos a ajudar as almas
a reconciliarem-se com Deus. Porque quando o mundo olha para a igreja e vê divisões, dissensões, conflitos, acham que, para já, estamos a pôr em causa o nome do Senhor. Estamos a pôr em causa o nome do Senhor. E estamos a pôr em causa a salvação destas almas. Porque ninguém quer juntar-se a alguém que está em dissensão, que está em guerra, em conflito. Mas sim se junta a alguém, a um grupo que está em paz, que está unido, que de facto onde existe realmente a unidade. E o Senhor merece que a sua igreja assim seja. Esse é o seu desejo. É isso que eu quero ver de facto na sua igreja. E este mundo precisa realmente de uma igreja unida, uma igreja forte no conhecimento das Escrituras e uma igreja verdadeiramente unida e forte no seu testemunho perante os perdidos, para que eles creiam que de facto nós somos o povo de Deus. E depois, no versículo 22, o Senhor diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. O Senhor quer que nós sejamos participantes da sua glória. Há pouco tempo, o nosso irmão Carlos falou da glória do Senhor. E vimos que a glória do Senhor era o quê? Era a sua cruz. A cruz era a sua glória. Tanto que ele, no início deste capítulo, ele diz: é chegada a hora de eu ser glorificado. Portanto, o Senhor foi glorificado na sua morte, na cruz. A cruz era a sua glória. E na cruz, ele venceu. Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele está sentado. Ainda na quarta-feira falávamos acerca disso. O Senhor Jesus está sentado. Porquê é que Ele está sentado agora? O estar sentado transmite uma mensagem de descanso. E Ele agora pode descansar. Nós só unicamente uma vez nós lemos das Escrituras que Deus descansou. Foi ao 7º dia. Quando o pecado entrou no mundo, nós não lemos em mais parte alguma que Deus tenha descansado. Antes, pelo contrário, vemos o Senhor dizendo que os nossos pecados lhe têm dado muito trabalho. E o Senhor Jesus Cristo, salvo erro, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, o Senhor fala e diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai e o Filho trabalhando em conjunto. A favor de quem? A favor de cada um de nós. No cumprimento, na realização deste plano fantástico, que é o plano da salvação. E o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu todo este plano. E por isso, quando Ele ascendeu ao céu, lembram-se das suas palavras na cruz, quando Ele disse: está consumado, está feito. Tudo quanto havia a fazer, Ele fez. Ele subiu ao céu, agora está sentado. Ele pode descansar agora. E nós podemos descansar nele. Porque nele nós temos uma salvação completa, nós temos uma salvação perfeita. E agora o Senhor quer que nós participemos da sua glória. A sua glória é a cruz. A hora está quase passada, em Lucas 9:23, mas não vão lá, lembram-se com certeza que daquele versículo diz que tome cada um a sua cruz e siga-me. Normalmente ouve-se dizer, por exemplo, quando uma irmã tem um marido que não é crente e que até bebe e até já ouvi crentes dizerem: é a minha cruz. Não, isso não é verdade. Essa não é a nossa cruz. A nossa cruz é a cruz do Senhor. É a cruz de cada um de nós. É identificar-nos com a cruz do Senhor Jesus Cristo.
é identificarmos com Ele, é identificarmos com a sua morte. Termos um marido ou uma mulher, ou ter alguém que de facto não é crente e causa problemas, é um problema. Mas o que é que nós temos que fazer? É orar por essa pessoa. É sermos um exemplo para essa pessoa. É ajudarmos essa pessoa a compreender que é amada por Deus. Agora, a nossa cruz é a cruz do Senhor, é a cruz do Calvário. É identificar-nos com a cruz do Calvário. Porque quando nós nos identificamos com o Senhor, agora o Senhor Jesus Cristo, como vimos, Ele está na glória, Ele está sentado à direita de Deus. Mas Ele continua a ser rejeitado como foi nessa altura. Se Ele viesse agora aqui novamente, voltavam a fazer-lhe a mesma coisa. Se lhe pudessem chegar a Ele, voltavam a humilhá-lo outra vez. Voltavam a maltratá-lo outra vez. Mas como Ele está na glória, não lhe podem chegar. Chegam a quem? Àqueles que se identificam com Ele. E portanto o Senhor nos dá, não é um castigo, é o privilégio de participarmos da sua glória, de participarmos da sua rejeição. De facto, quando nós anunciamos o Senhor Jesus Cristo, anunciamos o plano da salvação, uns riem-se, outros gozam, humilham-nos. E outros, noutros países, são presos, são mortos, por amor do Senhor. Mas isto não é castigo, isto é um privilégio. Estar, de facto, identificado com o Senhor, manter-nos fiéis ao Senhor, aconteça o que acontecer, nunca negarmos o Senhor, mas sempre, em todos os lugares, em todas as situações, identificar-nos com Ele, identificar-nos com os seus valores. Sabemos perfeitamente que o mundo está completamente de costas voltadas para os valores de Deus. Os valores deste mundo nada têm a ver com os valores de Deus. E é importante que a Igreja tenha, de facto, assuma verdadeiramente os valores do Senhor e os defenda em todo lugar, custe o custar. E daqueles que, de facto, são fiéis ao Senhor, se identificam verdadeiramente com Ele, são rejeitados como Ele, são mortos como Ele foi, são maltratados como Ele foi. E isto sim é participar da glória do Senhor, da glória da sua rejeição. E para ali isto é um privilégio, irmãos, participarmos da glória do Senhor. E de facto, nós, no nosso país, por enquanto, a única coisa que de facto nos pode acontecer é sermos gozados ou sermos humilhados, mas há irmãos que sofrem, e sofrem muito por se identificarem com o Senhor. Põem em causa a sua própria vida. E como é fantástico, irmãos, quando nós lemos relatos, quando os crentes no passado eram lançados às feras na arena e louvavam, cantavam ao Senhor. Não negavam, mas antes louvavam-no, cantavam-no. Isto é identificar-me com o Senhor, é identificar-me com a sua cruz. Isto é ser participante da sua glória. Mas para além disso, não somente o Senhor quer e nos dá o privilégio de nos identificarmos com a sua glória neste mundo, mas também na eternidade. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Vejam, irmãos, a importância da nossa comunhão como testemunho para o mundo. Mais uma vez, o Senhor, é a segunda vez que o Senhor refere este aspecto da nossa unidade, da nossa comunhão, da nossa relação uns com os outros. Portanto, podemos ver a importância disso. E, de facto, irmãos, a nossa relação, a nossa comunhão uns com os outros pode enviar almas para o inferno, como pode enviar almas para o céu. E eu espero que todos nós sejamos achados, ocupados em enviar almas para o céu, para que vejam em nós, como igreja, vejam a imagem da pessoa do Senhor Jesus Cristo e vejam em cada um de nós individualmente também
a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João Batista dizia o quê? Que ele cresça e eu diminua. Não sou mais eu que vivo, dizia Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ser visível na nossa vida, o Senhor Jesus Cristo ser visível na igreja. E no versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Para além de termos o privilégio de sermos participantes da glória do Senhor aqui no mundo, vamos estar presentes, participantes da glória do Senhor na eternidade. Porque onde Ele estiver, nós vamos estar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar com o Senhor para todo o sempre. E de facto, nós devemos tudo isto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que sofreu de uma forma tremenda por amor de cada um de nós. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele, fiéis à Sua palavra, e possamos cumprir a vontade do Senhor como igreja, estarmos unidos no seu serviço, estarmos unidos uns aos outros e unidos verdadeiramente ao Senhor, para que este mundo veja, perceba perfeitamente que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Temos uma nova vida, uma nova relação uns com os outros e, acima de tudo, uma nova relação com Deus. Que o Senhor nos ajude a viver esta relação para a glória dEle e para a bênção deste mundo. Amém. Dou graças a Deus, porque esta mensagem foi mesmo, acho que é mesmo assim, que o Senhor nos ajude e ao mesmo tempo que esta mensagem nos encoraja a cada um de nós, também nos responsabiliza, porque é uma responsabilidade muito grande da nossa parte anunciar a palavra de Deus. Nós não estamos a anunciar a um homem, mas estamos a anunciar a Deus. Ao longo da história, Deus não precisa de nós para ser Deus, mas Ele ama-nos tanto, que de facto Ele faz com que nós sejamos participantes da Sua obra. Que o Senhor nos ajude e nós possamos pensar nisto. E mais uma vez dou graças a Deus por... O apóstolo Paulo dizia, ser de meus imitadores, não era porque ele era bom, porque ele era imitador de Cristo. Será que nós podemos dizer o mesmo? E eu dou graças a Deus porque homens como no passado e homens presentes, temos homens, e falávamos do nosso irmão António Oliveira, que de facto foi um exemplo no serviço e ele não deixou que os cabelos brancos o amolecessem, que os cabelos brancos fizessem com que ele encostasse às boxes. Às vezes a nossa tendência é essa, eu já não tenho idade, isto é para os mais novos, mas não, o Senhor não nos diz isso de maneira nenhuma, que nós possamos ser firmes até o último dia, que o Senhor nos ajude no serviço, no estar pronto. E mais uma vez o nosso irmão António Oliveira, falando um pouco acerca dele, claro que toda a glória para o nosso Deus, e era o Senhor Jesus Cristo nele, e é bom nós vermos o nosso Senhor Jesus Cristo refletido na vida de cada um dos seus filhos, e nós vemos que há uns que refletem mais porque a proximidade para com Deus e a submissão à sua vontade é levada ao máximo, e que seja assim na nossa vida. Que seja isto, que seja de facto nós sejamos submissos à vontade de Deus. E vamos ver o quão bom isso é. Vai-nos trazer, vamos deixar de ter aflições? Não. E nós vimos hoje na mensagem, não vamos deixar de ter aflições, mas é um privilégio para nós. É um privilégio, irmãos. Nós nunca vamos, não temos noção do privilégio que é de servirmos ao nosso Deus. Porque da maneira como nós o servimos aqui, na terra, não vamos servir no céu. E é o único. Esta passagem é muito breve. Ou nós tomamos a decisão de queremos servi-lo, ser submissos à sua vontade, ou então andamos por nossa conta. Só há estes dois caminhos. Não há assim muita escolha. O que é que nós queremos? Ser submissos à sua vontade ou andarmos segundo a nossa vontade? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé e terminar com a oração.
Nosso Pai amado, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, por a mensagem que esta manhã ouvimos. Poderosa, Senhor, vinda de Ti, Senhor, que de facto nós possamos ter noção do privilégio que é a oração, Pai. Tu nos deste esta ferramenta, Senhor, esta arma poderosa, Senhor, que faz com que tudo aquilo que nós possamos imaginar, todas as nossas ansiedades, o nosso desespero, no momento em que nós entramos à Tua presença, Senhor, Tu estás ali, Senhor, e Tu nos percebes. Aliás, a Tua palavra diz, Senhor, que as nossas orações, elas chegam a Ti, Senhor, de uma maneira limpa, Senhor, porque alguém é intermediário. O nosso Senhor Jesus Cristo o faz, Senhor, de uma maneira perfeita, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, porque temos o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, Senhor, e é Ele que dirige todas as coisas. Te agradecemos mais uma vez por aquilo que ouvimos e possamos pôr em prática, Senhor, que os nossos corações possam estar prontos a receber, mas possamos pô-lo na nossa vida, Senhor. Quando somos confrontados, Senhor, com situações difíceis na nossa vida, possamos nos lembrar da Tua palavra, Pai. É ela que transforma, não é o nosso exemplo pessoal, mas sim a Tua palavra que transforma vidas, Senhor, é que transforma situações, e ajuda-nos, Senhor, a estarmos com o nosso foco em Ti e que de facto possamos orar sem cessar, que a nossa mente esteja ligada a Ti. Tudo isto te agradecemos, Senhor, te agradecendo mais uma vez pelo Teu servo e que o continues a usar como o tens feito, Senhor, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.